Convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando Moisés escreve o livro das repetições, o Deuteronômio, ele aconselha os filhos de Israel a inculcarem na mente dos seus filhos e nos seus corações a palavra de Deus. Ata o seu pescoço, escreve-a nos umbrais, deixe a palavra de Deus em todos os lugares. Repita ela, não é mantra. Repita ela sempre para que ela esteja viva dentro do seu coração, dentro da sua mente, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em um mundo que não é diferente do tempo de Jesus, de Paulo, dos profetas, não será diferente das próximas gerações que virão até Jesus voltar. Um mundo aonde virtudes são vistas como fraquezas, aonde misericórdia para os romanos e o Império Romano era uma enfermidade da alma. Num mundo aonde sempre, em qualquer época, em qualquer tempo, virtudes são sinônimo de fraqueza. E para os romanos e o Império Romano, quem tinha misericórdia do outro era uma pessoa enferma da alma. O fato de que a misericórdia está praticamente em extinção. Você vai vendo aquelas questões nos meios de comunicação, temos que preservar a natureza, temos que preservar este animal porque está à beira da extinção. Temos que deixar de usar sacolinhas plásticas. O problema do mundo é a humanidade. Então, se Deus tivesse que resolver o problema da natureza, tinha que extinguir a humanidade. Os rios não seriam mais poluídos, as matas não seriam mais derrubadas e queimadas, não necessitaria mais de construir grandes hidroelétricas. Agora, pastor, é o moinho eólico. Você já viu uma reportagem sobre os moinhos eólicos? Vai lá para quem mora lá perto deles perguntar se aquilo é bom. É uma sombra o dia inteiro assim na sua casa, um barulho, uma poeira, e você tem que cobrir a sua cama com plástico, senão você dorme em cima da terra. É evolução, pastor. É mesmo? Vai perguntar para as pessoas lá, onde está lá perto delas. A misericórdia, ela está praticamente extinta por um fator que é um erro nosso, de concluir que ao sermos misericordiosos, seremos recompensados por pessoas. E o que Jesus está dizendo ao coração daqueles que é bem provável que estavam cansados de ser misericordiosos, seja com aqueles que estavam dominando a sua nação, seja com o sistema religioso do seu tempo, seja com as próprias pessoas, as almas da sua própria nação, seu próprio povo, já estavam cansados de ser misericordiosos. E nós sempre pensamos em algo, em fazer algo e receber algo. Nós sempre estamos trabalhando com aquela perspectiva de negócio. Eu faço uma coisa para Deus, eu vou no culto e Deus me abençoa. Eu sou generoso na casa de Deus e Deus me abençoa. Eu oro muito e Deus me abençoa. Eu jejuo muito e Deus ouve o que eu peço. Nós sempre estamos trabalhando na perspectiva, na demanda, de que nós vamos fazer alguma coisa e Deus vai nos retribuir. Que nós vamos fazer alguma coisa para alguém e essa pessoa vai reconhecer. Então, por isso que não tem mais misericórdia. Porque com o passar do tempo, nós somos descobrindo que as questões de recompensa e como nós queríamos ser recompensados, não aconteceu. Porque como tudo para nós está estabelecido sobre o visível, o palpável, o que eu pego, o que eu vejo, o que eu me alimento, o que eu sinto no olfato, o que eu ouço nos ouvidos. Então, quando não aconteceu a recompensa do mundo, a recompensa das pessoas, nós fomos chegando à conclusão que não vale a pena ser misericordioso. Nós não fomos recompensados. Então, a misericórdia, seremos recompensados por homens ou por Deus? De quem que você quer a recompensa? De Deus ou dos homens? Se você estiver aguardando uma recompensa dos homens, é bem provável que você a terá.
mas ela terá um fim em si mesmo. Mas por que que nós já nos privamos de ser misericordiosos? Porque não há recompensa humana, momentânea, rápida e rasteira. Porque nós não queremos o invisível, nós não queremos questões por vir, nós não queremos tratar de eternidade, novo céu e nova terra. Não, nós queremos ser finalmente recompensados neste mundo. Então por isso que a misericórdia está extinta. Porque a gente descobriu que ser misericordioso não vale a pena. Porque nós estamos esperando uma recompensa de homens e não de Deus. Nós estamos esperando o reconhecimento das pessoas e não de Deus. Mas quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele já nos avisou sobre isso. E aí, quando não acontece a recompensa por sermos misericordiosos, nós nos tornamos o inverso disso. E qual é o inverso? O inverso é, nós nos tornamos pessoas cruéis, desumanas, impiedosas, indiferentes, frias, insensíveis. Nós vamos nos tornando como Jesus contou a parábola do homem caído e passou de largo, o levita e o sacerdote. Não compensa a gente ajudar quem não pode nos ajudar. Não compensa sermos misericordiosos com quem não tem nada para retribuir para nós. Jesus, quando deu uma festa e tinha os seus convidados, e os convidados começaram a recusar, ele mandou chamar os pobres, os aleijados, aqueles que não tinham condições de dar uma outra festa e chamar Jesus. Então nós não entendemos o espírito do misericordioso. E quando nós pensamos em misericórdia, vou dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos e irmãs, isso não provém de nós. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 3. Misericórdia não vem de nós, e tudo que tem ainda de bom em nós vem de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, e Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, como a misericórdia e todas as questões, como disse o João Batista, um homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. O Tiago disse lá, vindo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, não há mudança. Então, quando nós pensamos nessa misericórdia, essa misericórdia, ela vem de Deus, ela é dada por Deus, o consolo é dado por Deus, o amor é repartido por Deus, a graça é repartida por Deus, a benignidade é repartida de Deus conosco. Então, quando nós pensamos no Pai de toda consolação, aquele que nos consola, para que quando encontrarmos aquelas almas que necessitam de consolo, nós possamos consolá-las com o consolo que o nosso Deus nos dá e nos consola. Mas como nós nos tornamos almas que descobrimos, pela nossa conclusão terrena, animal e demoníaca, que ser misericordioso não vale a pena porque não tem recompensa. Eu esperava que aquela pessoa me tratasse melhor pela maneira como ela foi tratada. Não espere isso. Eu esperava que aquela pessoa tivesse um outro comportamento pela maneira como foi tratada, como foi servida, como foi cuidada. Não espere isso, porque consolo vem do Pai, o Pai das misericórdias. E se ainda temos virtudes em nós, procedem do Pai. E quando nós exercemos, ouça bem com atenção, quando nós exercemos misericórdia, nós o fazemos em nome de Deus, porque Ele é o Pai das misericórdias. Quando nós exercemos misericórdias, nós fazemos por sua força e não pela nossa, porque se depender de nós, então é pela força de Deus, é pelo nome de Deus, porque Ele é o Pai das misericórdias. Quando nós exercemos misericórdias, é para a glória de Deus.
Então, de fato, como está desvirtuado em nossos corações, nos nossos dias, as virtudes, o reino de Deus, a palavra de Deus. E isso vai dificultando a nossa vivência com as Escrituras. E não somente com as Escrituras sagradas, mas com as pessoas. Você sabia que nós não paramos para pensar na pessoa que está do seu lado? Você já parou para pensar no irmão que senta no banco da sua frente, no de trás? Você sabia que ele veio com o mesmo intuito seu, de ouvir e aprender a palavra de Deus? E que nós precisamos colaborar para que isso aconteça? Você sabia que o seu irmão amanhã, talvez, você que já não precise mais fazer isso, ele não pode ligar o celular e ficar ouvindo a mensagem? Nós não conseguimos pensar nas grandes coisas, porque não temos mais capacidade de pensar nas pequenas. Nós não conseguimos mais vencer o mal, porque não conseguimos vencer as pequenas coisas da maldade na nossa vida, por mais que elas aparentam ser inocentes. Você já parou para pensar no seu irmão que está na sua frente, atrás e do seu lado, que ele tem dificuldade, que ele enfrenta problema? Nós estamos tão insensíveis que não somos capazes de olhar no rosto de um irmão e ver nele as suas angústias e aflições, porque nós estamos unicamente preocupados com as nossas. Então nós não compreendemos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da misericórdia de Deus para com a nossa vida. E para usar uma metáfora, não sei se isso vai servir para nós de compreensão, nós somos um peixinho envolvidos pelo oceano, o mar das misericórdias de Deus. Então, quando você e eu, nós pensarmos nas misericórdias de Deus, pense que você e eu somos um peixinho envolto ao oceano, aos mares da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós queremos recompensa, porque ainda não nos sentimos recompensados o suficiente. Quando o Paulo, o apóstolo, orou, e 3 vezes o Senhor respondeu para ele: a minha graça é suficiente, basta para você. Como nós temos pouca compreensão, não paramos para meditar sequer 1 minuto por dia, de que nós somos um peixinho nos oceanos das misericórdias de Deus, envolto a sua imensidão, a sua profundeza, a sua largura, a sua altura. Na maioria das vezes nós somos como o homem que convidou, o fariseu que convidou Jesus para um banquete, mas ele amou pouco Jesus, porque ele achava que Jesus podia ter feito alguma coisa por mim, mas não fez muita coisa. Mas essa mulher, disse Jesus, ela muito me amou, porque ela compreendeu de fato a minha misericórdia derramada sobre a vida dela. A maioria das vezes nós somos como o fariseu, nós achamos que Deus faz pouco por nós. Então por isso que a gente já aboliu as virtudes. Abra sua Bíblia no Salmo 136, versículo 1. O salmista, quando vai cantar louvores, e nós cantamos aqui que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Salmo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então era para termos um oceano de misericórdias para repartir. Era para termos imensidão de misericórdia para compartilhar. Era para termos em nós as misericórdias, em nós como aquela fonte que Jesus disse para aquela mulher no poço de Jacó: se você conhecer o dom, a água que eu tenho para te dar, de você fluirá rios de água viva. Era para estarmos fluindo rios de água viva. Mas não é isso que acontece, porque nós não compreendemos o tamanho, a grandeza da misericórdia de Deus para com a nossa vida, porque ainda estamos esperando recompensa. Tem gente que vive querendo ser recompensado, ele quer ser visto, aplaudido, ser recompensado pelos bens, mas não tem o mínimo interesse na recompensa de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, escrito pelo médico Lucas, que não era a
apóstolo. Lucas capítulo 6, versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Se você continua cultivando aquele ditado que você regra na sua vida, eu amo quem me ama, digo para você, você está atrás de recompensa. Você se reúne pela necessidade e pelo interesse, porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Eu ajudo quem pode me ajudar. Ajude quem não possa te ajudar. Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Aí talvez é a parte que você não vai gostar. Sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele, leia a Bíblia, é benigno até para com ingratos e quem? E maus. Você está esperando recompensa? Você acha que Deus espera recompensa? Você está achando que Deus é alguém com crise de existência, que chega todo domingo de manhã, acorda, assiste o programa do Bom Dia Caminhoneiro, depois assiste o Globo Rural, aí toma um café, aí começa as escolas bíblicas, a gente começa a cantar, e aí Deus se anima, aí a gente vai dizendo que Ele é bom, até Ele acreditar que Ele é bom? Você acha isso? Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Quando nós esperamos recompensa dos homens, é por isso que a nossa vida vive uma frustração sem fim. Será que hoje a pessoa não vai me elogiar? Não são os outros que nos recompensarão. Mateus capítulo 6. Evangelho escrito por Mateus capítulo 6. Não são os outros que nos recompensarão. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignora à tua esquerda o que faz à tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então quem é que vai nos recompensar? O Pai que vê em secreto. Aquele que diz para nós, não espere recompensa dos homens. O Pai te recompensará. Quando você vai na Bíblia, a Bíblia não manda você tratar as pessoas para que elas te tratem bem. Trate elas bem para que elas possam te tratar bem. Não. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 12. Veja só. Capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Então não são os homens que vão nos recompensar, apesar de nós vivermos esperando recompensas humanas. Por isso que nós já abandonamos a misericórdia. Nós nos tornamos cruéis e insensíveis, ingratos. Tudo quanto, pois, quereis. Não é que eles estão fazendo. Preste bem atenção. Não é porque eles estão fazendo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Não é que eles estão fazendo. Assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E aí você entende o que Jesus está dizendo para um povo e para nós. Que bem-aventurado é o misericordioso. Porque a recompensa deles será a misericórdia. Mas não a dos homens, a de Deus. Quando você vai lendo a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, cuidado para que com a medida que você medir as pessoas, você será medido. E aí nós achamos que ser medido, eu vou ser medido pelo outro, eu vou ser medido pelo irmão, eu vou ser medido pela pessoa da cidade. Não! Com a medida que nós medirmos os outros, Deus nos medirá. Então não é o outro não, irmão. Não é o outro que vai me medir. Não é ele que vai me recompensar ou me amaldiçoar. É Deus que vai medir a minha vida conforme eu medir a vida dos outros. A minha régua de evangelho e não do cristianismo, lá fundada pelos impérios, evangelho. Não é que as pessoas estão nos tratando bem, é porque nós temos que fazer por elas o que Deus teve de nós, continua tendo de nós, misericórdia. Não há nenhum exemplo nas Escrituras de misericórdia maior do que a de Cristo Jesus, o Senhor. Foi misericordioso com aqueles que não creram nele. Foi misericordioso com os romanos. O soldado romano foi lá, o meu superior pediu para falar para o senhor que o servo está enfermo. E depois, indo à casa do superior, encontrou no caminho.
curou pela sua palavra o servo do centurião. Jesus entrou na casa de homens da religião e teve misericórdia deles. Jesus encontrou samaritanos e samaritanas, teve misericórdia deles. Jesus andou pelas terras de Tiro e Sidom e uma mulher que clamava por causa de sua filha, Jesus teve misericórdia dela. Jesus teve misericórdia dos leprosos, da viúva de Naim, da filha de Jairo. Jesus teve misericórdia dos judeus. Jesus é misericordioso. E o que ele recebeu pela sua misericórdia? Coroa de espinhos, açoites, cravos nos pés e nas mãos. E um grito: crucifica-o! Mas o livro do profeta Isaías, no capítulo 52 e 53, diz que o servo sofredor se alegraria com o seu trabalho, ou seja, tudo aquilo que ele ia viver. Então a recompensa de Jesus era olhar para o Pai e dizer: está tudo consumado. A alegria de Jesus era, e a sua recompensa, era olhar para nós e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A recompensa de Jesus era chegar no céu e, como escreveu o João, está lá: eu vi o Cordeiro com as marcas da morte, e ele veio e tomou o livro. A recompensa de Jesus é ser o caminho, a verdade e a vida. A recompensa de Jesus era ouvir a voz do Pai: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. O misericordioso será recompensado por quem? Pelos homens ou pelo Pai das misericórdias? Quando o Paulo apóstolo está chegando no seu dia final, no término de sua vida neste mundo, ele diz: todos me abandonaram. Você já leu lá em 2 Timóteo? Todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu na minha defesa. Vamos terminar lendo esse versículo? Capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A recompensa de Paulo não estava neste mundo, mas na coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia.